Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Nós estamos aqui mais uma vez posicionada para transmitir, para compartilhar com vocês mais um maravilhoso versículo da Bíblia, da Palavra de Deus, porque a Bíblia é a Palavra de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, ouvimos alguém falar da Bíblia, nós estamos ouvindo Deus falar conosco. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Está escrito aqui também que Deus, quando alguém está atentando para a sua palavra, alguém que não tem o costume de estar ouvindo, de estar falando, nem de estar lendo a palavra de Deus, quando ele atenta pela palavra de Deus, Deus também está atento para cumprir a sua palavra na vida deste que atenta para a sua palavra, começa a ouvir, começa a escutar, começa a dar atenção para a sua palavra. E Deus quer cumprir a sua palavra na vida de cada um ser humano. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Então, todo aquele que ouvir a palavra de Deus e que crer e que obedecer, será salvo através da palavra de Deus, porque Deus é que promete, e Deus é que cumpre, e Deus é que tem o poder para fazer tudo isto que estou falando. Então eu quero compartilhar com você mais um versículo da palavra de Deus, tendo visto que através da palavra de Deus nós vemos e sabemos que Deus tem um propósito para cada pessoa. Deus tem um propósito para cada vida, para a salvação e para abençoar. Então vamos ler aqui no livro de Hebreus, no Novo Testamento, o capítulo 11 e o versículo 6, que começa dizendo aqui já no versículo 6. Mas você que ainda não tem o costume de estar lendo a palavra de Deus, comece desde o começo do capítulo, que começa aqui no capítulo 11, desde o primeiro versículo, comece a ler. Que você vai começar a compreender a palavra de Deus, e feito isto, nós vamos assim adquirindo a fé. Diz assim, no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vejam só, gente, esse versículo apenas já diz tudo. Sem fé é impossível agradar, mas também está escrito em um outro versículo que diz assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós começamos a ler, começamos a ouvir aqueles que já estão falando da palavra de Deus, porque já conhece mais, porque já tem experiência com Deus, então a nossa fé começa a ser acrescentada, porque nós começamos a descobrir para a nossa vida o plano de Deus. E Deus tem planos maravilhosos para todo aquele que crê. Diz assim, versículo 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro de Deus, herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Presta bem atenção, meus ouvintes. Foi pela fé que Noé construiu a arca, porque Deus o mandou. Deus deu a ele esta missão de construir uma arca para a salvação dele e de sua família, porque Deus já havia se desgostado daquele povo daquela época. Aquele povo não queria saber de Deus. Aquele povo só fazia coisas más
e que desagradavam o coração de Deus. Então Deus decidiu a destruir por aquele povo e começar novamente, através de Noé e sua família, um novo povo que começasse então, todos eles que haveriam de vir dali para diante, a obedecer Deus e cultuar a Deus, para que estes fossem amigos de Deus e sejam amigos de Deus até hoje, todo aquele que busca Deus, que crê em Deus e que tem fé em Deus. Deus tem prazer de abençoar. Deus tem prazer de dar tudo que a pessoa pede e tem prazer de obedecer. Agora alguém pode dizer, mas eu já pedi a Deus e não aconteceu nada. Se não aconteceu, então precisa fazer uma análise da sua vida, analisar o que você está fazendo, como é que você está andando na presença de Deus, porque você não recebeu. Talvez então você já comece a descobrir por que você não recebeu suas bênçãos, porque você ainda não obedeceu a Deus. Deus quer que nós obedeça a sua palavra. É necessário que nós obedeça a palavra de Deus. Diz aqui, né, voltando um pouquinho aqui, uma parte do versículo 6 diz assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aí diz, pela fé Noé, avisado, né, das coisas que haviam, que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da sua justiça, que é segundo a fé. Então a palavra de Deus nos ensina a ter fé em Deus. Daí fala de Abraão, né? Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha como ele tinha fé em Deus e como ele era obediente. Ele saiu sem saber para onde, mas ele foi, porque ele sabia que Deus era poderoso para lhe abençoar. E foi muito grande a sua trajetória, a sua obediência a Deus e o que Deus fez, né, no caminho dele, através dos seus milagres e poder, porque ele obedeceu, ele creu, ele tinha fé em Deus, não é verdade? Também está escrito aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 13, vou ler aqui do 13 em diante, aqui um pouquinho, para alicerçar ainda mais a nossa fé. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Aí o 15 já diz assim: e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. O 16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé. Olha aqui, esse que é importante. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Ou aqui diz do maligno. Vou repetir. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós vemos aqui que é pela fé que nós conseguimos vencer o nosso inimigo. Porque quando nós tomamos conhecimento da palavra de Deus, começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos então a ser preparados e instruídos para nós deter os dardos inflamados do maligno. Porque o maligno, ele lança dardos inflamados sobre a nossa vida, através de doenças, enfermidades, através de desemprego, de tantas coisas, desavenças na família.
e tantas coisas que são da alçada do inimigo, que ele lança contra a vida do crente e de todas as pessoas. Muitas pessoas estão sofrendo sem saber que é o inimigo que está mandando todas essas desgraças na sua vida, mas por não conhecer a palavra de Deus, ele começa a estar sofrendo, porque ele não conhece. Mas então, tome, portanto, a armadura divina, conforme está escrito aqui, né? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito firme, tudo ficar firme. Porque, meu Deus do céu, é através de Deus que nós temos força para vencer, é através da fé em Deus, é crendo, é orando, é conhecendo a palavra de Deus, que nós começamos a ter fé para ficar firme na presença de Deus, para obedecer a Deus, andar nos seus caminhos, né? Tomando posse das bênçãos de Deus através da fé, nós podemos quebrar os dardos do inimigo, porque então vamos orar a Deus e começar a determinar que estas forças do mal sejam quebradas, que as doenças sejam curadas, que as portas nos sejam abertas, porque Deus tem muita bênção para a nossa vida, sim, Senhor, sim, Senhora. Deus é poderoso para nos abençoar, para curar as enfermidades e para que tenhamos paz, tenhamos dias de alegria em Deus, dias bons, né, que Deus tem para nós. Todas as bênçãos que nós precisamos para viver nesta vida, Deus é poderoso para nos abençoar. Não é verdade? Então esta palavra é a palavra de poder de hoje. A palavra de Deus é a palavra de poder para que nós possamos vencer as dificuldades desta vida e ficar firme, como está escrito. Foi assim que Abraão, foi assim que Noé, foi assim que todos aqueles do Antigo Testamento viveram e ficaram firmes em Deus, e Deus fez maravilhas na vida deles. Depois veio Jesus mais uma vez ensinou a ter fé em Deus, curou, fez milagres, e tudo isso Jesus confirmou na nossa vida, para a nossa vida até hoje, porque estamos vivendo ainda o tempo da graça através do Senhor Jesus, para que nós possamos obter a salvação e vivendo todos os nossos dias que temos que viver aqui nesta vida, então por fim sejamos aí salvos, né, até o último dia, porque também não podemos viver aqui 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60 com Deus e por fim perder a nossa salvação. Não podemos perder, temos que ficar firme para que sejamos salvos, não é verdade? Para que possamos dizer: corri a carreira e guardei a fé, conforme disse Paulo, não é verdade? Então esta palavra para seu coração neste dia, que você tenha fé, que você creia em Deus, busque a Deus aqui através da palavra de Deus, para que a sua fé seja alimentada, acrescentando cada dia uma porção mais de fé na nossa vida, orando e crendo e tendo fé em Deus. Receba a sua bênção nesta manhã, porque a palavra de Deus é a maior profecia que há. É através da palavra de Deus. A maior revelação também é através da palavra de Deus, porque Deus quer nos abençoar e Deus é poderoso para cumprir com a sua palavra na nossa vida. Meus amados e queridos ouvintes, irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Esta é a mensagem para o seu coração nesta manhã, e que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com Deus na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.